Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 405 e minguando até 885 dias, 23 de janeiro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog diário de 405. Eu deixo na descrição a abertura deste título, As Duas Testemunhas e a Renovação de Jerusalém. E mais um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo o que está sendo dito, já que este blog diário ele é uma continuidade, ok? Eu sempre pego expressão dentro da sociedade, faço uma mediação com a expressão livre, eu produzo um contexto e desse contexto, né, e eu vou, né, conectando sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, né, e sobre aquilo que está sendo produzido sobre esta minha consciência. Vocês aprendam tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. É possível, muitas das vezes, né, que eu esteja falando as numerologias errado, né? É possível obter erro nas minhas informações, muitas das vezes em questão de numerologia. Mas não se preocupe, as mensagens, o sentido das mensagens, ela é muito produtiva, é muito verdadeira, digamos assim, para dar uma formação de Cristo. Quando a gente está certo, o errado hoje é uma coisa mais comum dentro da sociedade. Então, quando a gente comete o erro, mas traz o sentido dela, então a gente ainda ficamos convencidos, né, sobre aquela nossa consciência, não com a consciência do outro. Porque se vocês têm bastante conhecimento, vocês não vai ficar criticando, você vai apenas observar aquela informação e se conscientizar e começar a se conectar com essa menção Cristo, certo? Que é esse mundo todo globalizado. Então entenda uma coisa que eu observei que às vezes eu estou falando, né? Às vezes eu falo que nós estamos no fim do oitavo milênio, mas não é o fim do oitavo milênio, porque nós estamos no fim do sétimo milênio. Se nós estivéssemos no fim do oitavo milênio, nós já estava chegando, né? Aí nós já estava chegando no fim do nono. Porque o que que acontece? Muitas das vezes o milênio ele representa muita coisa, não é? Então, quando a gente vai se formalizar, ela fica um pouco muito diferente, porque 1000 anos é muita coisa. Igual, às vezes a gente fala por semana, né? Ah, nós estamos no final da semana, né? No sábado. Aí eles vai contar no final do sábado, aí muitas das vezes a gente também gera contradição, que é domingo, né? Ele seja o último dia, mas aí o sábado é o último dia. Então, no final do sétimo milênio, aí a gente vai entrar no princípio, no amanhã do oitavo milênio, vai fazer essa transferência, essa
transição, né, de um milênio para o outro. Aí vocês entendam, essas coisas são muito delicadas. Eu, quando era criança, eu sempre entendia que domingo era o último dia da semana. Eu sempre tive isso na minha consciência. Então, para a gente trabalhar essas numerologia, questão de milênio, semana, são coisas muito delicadas. A gente vai passando informação à medida, com a mais naturalidade possível, na mais simplicidade, mas vocês entendam, às vezes quando eu vou observando alguma coisa, eu vou comunicando com vocês, quem acompanhou o blog diário desde o princípio, viu um monte de coisa para se conscientizar, muitas coisas, os erros, como eu tenho dito, o erro hoje ele é muito bom para que a gente tome consciência de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pecado ele vem de um erro. Nós temos que sair desse erro. Então a gente não sai dele de um dia para o outro. É muitas coisas para que a gente possa se conscientizar. Ver aí dentro da sociedade como é que funciona. Tudo que você aprendeu desde criancice são formação errada, são coisas erradas que nós aprendemos. Desde a nossa criancice, religiosidade, né, relacionamento social, tudo que veio são todas as coisas erradas. Então, quando a gente vai passando essa informação, nos conscientizando, aí sim, né? Porque para a gente hoje, por exemplo, entenda isso, vou explicar isso mais uma vez para que a gente entenda. Hoje, nenhum pai tem condições de alfabetizar uma criança. Porque são muitas contradições, mas no futuro os pais vão ter essas condições de alfabetizar a criança. Por quê? Eu estou dizendo isso porque o certo vai ser certo e o errado vai ser errado. Então, nós vamos aprender, Deus de criança, a fazer as coisas corretas. Que hoje a gente, Deus de criança, nós aprendemos a fazer as coisas erradas. Então, de duas ou três, quatro informação que ela vem entrando em contradição, ela nos ajuda a nos pôr, ela nos expõe as coisas corretas. Qualquer um, se você é formado numa coisa, você tem bastante conhecimento, você vê uma pessoa às vezes, você nunca teve consciência daquilo que ele está expressando, mas através de um erro que ele errou e com muitos seus conhecimentos, você vai ver uma outra possibilidade de você estar formando uma outra ideia, ou seja, criar ali, né, um doutorado sobre a tese, sobre o erro do outro. Então, ou seja, ele vai te deixar várias possibilidades. Enquanto você está querendo fazer as coisas só certas, as coisas erradas, elas nos abrem porta, elas abrem muita porta. Entenda isso, está tudo aí dentro da sociedade, certo? E vocês vão aprendendo isso de todas as formas. Então vamos lá para esse contexto, né? Fazer a leitura desse contexto, depois nós vemos com a expressão livre para que a gente tomar toda a consciência de tudo que tem sobre essa consciência e sobre o que já tem dentro da sociedade. Se vocês não acompanharam o blog anterior de 404 vai estar aqui na descrição. Vocês acessem. Se você chegou nesse vídeo sem saber o que está acontecendo, vê o outro blog diário para que vocês possam entrar com mais consciência sobre esse blog diário. Vocês faça isso e deixe de ser esta vítima social. Vamos então entrar nesse contexto, ok? Vamos lá. Tudo que construímos sobre um propósito consciente da realidade, ele tem um caminho brilhante e com mais realização, pois toda a realidade está ligado à emoção deste corpo. Isto explica que não faz mal termos os desejos de realização. O que faz mal é desejar e negar esta realização, pois quando você nega a sua realidade, você fica negado mesmo alcançando este objetivo. Vamos lá para a expressão livre, vamos tentar tirar alguma coisa que tem dentro da sociedade, fazer uma mediação. Quando o contexto diz assim, tudo que construímos sobre um propósito consciente, né? Com um propósito consciente, ou seja, você tem consciência naquilo que você vai se realizar.
né, você vai ter um caminho brilhante e com mais realização. Realização, podemos dizer também paz, certo? Porque quando você não tem paz, significa que você está em conflito e que você não tem propósito, né? Que você está sendo que nem uma marionete, certo? Certo? Então, para você entender que seu propósito está sendo de uma certa forma brilhante, realizado, entenda, você está com paz, você está sendo realizado, você tem paz, você tem alegria em tudo que você faz, você vai se constituir somente no bem, certo? Então, vamos para a segunda parte. Pois toda realização está ligada à emoção deste corpo, né? Isto explica que não faz mal termos desejo de realização. Não faz mal eu desejar alguma coisa, certo? Entenda, quando a gente falamos de desejo, sempre têm que estar ciente que você fazer relacionamento de corpo a corpo não é o mesmo do que você relacionar um carro, uma Ferrari, certo? Muitas das vezes é melhor você relacionar uma Ferrari, que ele não vai te gerar cumplicidade nenhum, do que você relacionar um corpo emocional, porque corpo emocional é delicado. O direito seu, ele vai terminar quando começar do outro, né? Então, o direito do outro vai terminar quando começar o seu. Ambos vão ficar muito separados. O que conectar entre essas duas emoções vai ser a harmonia de corpo. É eu entender a pessoa e a pessoa me entender eu. Entenda isso. Às vezes eu tenho dito que é muito mais fácil, né, um católico, por exemplo, vamos pegar essa expressão religiosa católica, ele relacionar uma imagem que você sabe que é uma pedra, que sabe que é uma coisa que não vai te fazer mal, do que você relacionar um outro corpo e começar a gerar cumplicidade para ele. Então, de uma certa forma, aquela pedra, aquela imagem que as pessoas estão fazendo a sua devoção, ela é mais nociva do que você relacionar um outro corpo. Um outro corpo que tenha, né, que tem sentimento, que tem realizações, que tem sonhos. Então você entende. Aí muitas vezes vocês relacionam as coisas dela e começa a negar, você nega ela, nega você, começa a gerar cumplicidade, conflito, então vocês não vai ter realizações, o seu propósito vai sair daquela ideia de ser brilhante para se começar a se contaminar com outras coisas, gerando cumplicidade, gerando a crise. Então você não vai ter paz, então você vai entender que o seu corpo tem crise e que você não vai ter esse futuro brilhante, certo? O que faz mal é desejar e negar esta realização, né? Muitas das vezes a gente deseja e nega essa realização. Muitas das vezes, como que a gente vai negar? Vamos pegar um exemplo aqui. Você deseja uma coisa dentro da sociedade, você se sente incapaz. Todo mundo alcança, você se diminui, então você não vai ter aquela realização, você vai começar a entrar em conflito com esses desejos que você está querendo, né? Você vai achar que os outros podem, você não pode. Entenda isso. E você tem que trabalhar isso muito consciente para você se realizar, para que você não se coloque acima dos outros e se coloque menos que o outro, ok? Pois quando você nega a sua realidade, você fica negado mesmo alcançando este objetivo. Ou seja, depois da gente entender essa possibilidade do princípio de você estar tendo um propósito, de ter uma realização, aí você entenda. Quando você nega pois quando você nega a sua realidade, você fica negado mesmo alcançando. Essa é a expressão que nós temos que dar uma fala sobre ela. Mesmo alcançando este objetivo. Quando é que você fica negado, mesmo alcançando o objetivo? Sempre
no relacionamento corpo a corpo, quando você está gerando a crise do outro, quando você quer estar acima do outro, né? E quando tem uma hora que você está querendo acima do outro, você leva prejuízo, leva cumplicidade, passa a perna nas pessoas, então vai ficar negado. Então você alcançou o objetivo, já alcançou com crise. Alcançou um dinheiro, alcançou uma Ferrari, crise. Por quê? Tem cumplicidade. Você está gerando cumplicidade para outro corpo. A outra parte é quando você se coloca de menor do que os outros. O outro pode alcançar e eu não posso alcançar, certo? Entenda isso. Tem essas duas possibilidades. A sua consciência ela tem que estar focada no mesmo espaço de corpo para você se realizar. Aí esquece de um relacionamento corpo a corpo, faz o seu trabalho, sua obra, né? Aquilo que você vai produzir, trabalha, vai na faculdade, vai numa coisa, desenvolve isso no seu interior, sozinha, tranquilo. Você vai ter que estudar, você vai passar a noite sem dormir, então você vai se realizando sozinho, certo? Quanto menos você relacionar os seus projetos a outras pessoas, menos cumplicidade você fica. Quando você alcançou o seu objetivo, aí você que vai querer relacionar alguém, aí você tem menos possibilidade de gerar complexidade. Entenda, quando você tem um objetivo, é deserto, é dificuldade, você não consegue falar direito, né? Você não consegue se expressar, você erra as expressões numerológicas, consegue, você faz gerar várias conflitos, porque são dificultosos, são muitas barreiras que vêm no meio do caminho, ok? Entenda isso de todas as formas, ok? Vamos fazer o próximo contexto. Vamos lá. Neste meio tempo em que o objetivo de vosso desejo vier, ele pode estar negado pela sua consciência do meu eu interior, por não realizar o seu desejo com a realidade de vossas consciências espiritual. Isto explica que sua emoção está precipitado no tempo de vossas ignorâncias. Bom, vamos lá. Olha, o primeiro contexto diz: neste meio tempo em que o objetivo de vossos desejos vier, ele pode estar negado pela sua consciência do seu eu interior, por não realizar o desejo com a realidade de vossas consciências espirituais. Quando é que você não se realiza, né? Quando você se sente inferior, né? Já tenho dito explicando lá em cima, você se sente inferior ao outro. O outro, todas as pessoas, você tem um desejo, todas as pessoas podem alcançar, de menos você, né? Você se sente indiferente, né? Você se sente menor do que o outro. Então você não vai alcançar, então você vai gerar crise dentro de você, né? E muitas das vezes, quando você for relacionar uma pessoa que tem mais dinheiro, por exemplo, tem aquele desejo que você não se realiza, o outro tem, então você vai tratar ele como Deus, né? Fazer assim para ele, né? Fazer reverência. Quando eu falo fazer reverência, é nocivamente, é você é, vamos supor, existe uma expressão, eu vou ter que dizer essa expressão, não gosto não, mas é aquela de você estar do lado das pessoas que se é mais grande, puxa-saco, que as pessoas falam, né? Puxa-saco de alguém que está lá em cima, alguma coisa. Quando você faz essas coisas, você se sente inferior a ele. Quando você se sente inferior, você diminui o meu eu interior. Quando você diminui o meu eu interior, você fica, de uma certa forma, negado para a sociedade, para a sociedade. Então, as pessoas, ela vai se explorar de você. Quando ela vê você nessa postura de menos do que ela, que você está se entregando a ela, porque ela tem um poder mais econômico, mais considerado do que o seu, então ela vai explorar, porque ela está vendo que você está negando essa sua consciência do meu eu interior, certo? Às vezes você nega isso por causa dos seus próprios desejos, como eu tenho dito, né? Você vê as pessoas com um padrão mais alto socialmente, você se relaciona menor do que eles, certo? Entenda isso, ok? Isto explica que a sua emoção está precipitado no tempo de vossas ignorâncias. Tudo que eu tenho dito, né? Você, você fica precipitado com a sua consciência, né? Se colocando, né? Desejando uma coisa e relacionando a uma coisa
a outra pessoa que negando você interiormente. Entenda isso. Está tudo dentro da sociedade, é só vocês compreender tudo que está sendo dito para que a gente não seja mais essa vítima social, ok? Quando a consciência do meu eu interior não estiver se realizando neste corpo emocional, ele vai estar usando a desinformação desta realização. Quando ela chegar, vai gerar um conflito com a realidade objetiva e junto à sua realidade emocional e desejando a se realizar nas custas de outros corpos emocionais e objetivo e demonstrando incapacidade e fraqueza desta sua incapacidade. Existem uns 4 pontos aqui dentro desse contexto muito interessante para nós tratar. Vamos por parte. Vamos lá. Quando a consciência do meu eu interior não estiver se realizando neste corpo emocional, ele vai estar usando a desinformação desta realização. Desinformação dessa realização é a mesma coisa de, né? Se você tiver um objeto, por exemplo, se eu quiser um objeto, eu tenho um carro, eu vou vender ele por um valor, certo? Mas só que o valor que você está estipulando não é aquilo que ele vale. Você está acrescentando dinheiro a mais. Mas aí a pessoa vai lá, olhou a tabela FIP, né, sei lá, consultou e viu que a tabela do carro não é aquele. Então você vendeu um valor a mais porque as pessoas estavam desinformadas. Aí no futuro ela vai voltar, vai gerar um conflito para você. Essa é uma das possibilidades da desinformação. Quando você desinformação, ou então, né, você vai relacionar corpo a corpo a outra pessoa, aí você gosta da pessoa, você vai dizer que não gosta, né? Aí, quando você diz para ela que não gosta, você vai criar, hoje, a lei da atração, ela é muito complexa, porque não existe realidade nas nossas pronúncias, no nosso sentimento, naquilo que nós relacionamos tudo negado, nós temos consciência de uma coisa e relacionamos outra, falamos outras coisas, nós pensamos uma coisa como eu interior e expressamos outra, para gerar contradição com aquele seu relacionamento social. Então, quando a desinformação vem pelo um relacionamento corpo a corpo, que você está interessado, então você vai gerar uma contradição. Entenda que as pessoas sempre vai entrar, vai gerar em conflito, ela sempre vai relacionar o conflito a um corpo e outro, vai ficar sempre relacionando. Você nunca vai saber quando a pessoa está te falando a verdade, né? Você vai perguntar para a pessoa, né, que se ela te ama, ela vai dizer não. Mas aí, né, ela fala assim, ele sabe que me ama. Mas entenda que eu quero dizer o seguinte, a palavra, a consciência é uma coisa, mas a expressão é outra. Vai gerando um conflito. Entenda, não vai ter um relacionamento corpo a corpo. Quando você faz experiência dentro do casamento conjugal, quando não tem a realização das suas palavras, não for uma coisa correta, que hoje em dia 50, né, 70% dos relacionamentos são gerados pela força, pela lei da atração, né? E essa lei da atração, ela é exatamente conflitosa. Ela não é uma coisa positiva. Por exemplo, vamos falar uma lei da atração que seja real, onde dois corpos estão se realizando. Vamos lá. Eu falo para a pessoa, eu amo você, né? E ela diz para mim da mesma forma, sentindo as mesmas coisas que eu. E ela vai dizer, eu também te amo. Então, vê que não tem contradição, harmonia, as duas consciências estão interior, relacionando bem os seus corpos físico e emocionais, muito bem. Aí os dois ficam sendo gloriados, né? Ele fica sendo gloriado com Cristo, assim, numa espiritualidade, num sentimento expressivo. Depois dos nossos corpos emocionais vai virar todo sentimento expressivo, né? Com aquilo que você está relacionando à sua palavra, e você vai criando uma realidade para essa junção, para esses casamentos, ou para essa amizade, ou para esse relacionamento paternal, né, maternal, tudo, filho, pai, mãe, porque você está sendo sincero, você está se realizando, né, junto a outros corpos emocionais, ok? E quando ela chegar, vai gerar um conflito
com a realidade objetiva junto à sua realidade emocional, né? Quando chegar aquilo que eu estava tendo explicado, né? Se você está criando uma lei da atração ao contrário do seu eu interior e expressando uma coisa negativa, seu eu interior uma coisa, e a sua expressão é outra, o seu corpo expressivo é outra, o seu eu interior está sentindo uma coisa, você expressa outra com o seu corpo expressivo, então ela vai gerar sempre uma contradição. Você nunca vai conhecer a realidade. É como se a pessoa estivesse usando uma máscara. Ela não está se querendo identificar. Ela está com medo de ser rejeitada. Ela está com medo sei lá, né? Ou a pessoa é alta, ou a pessoa é menor, ela não tem aquela ideia de se relacionar àquilo que ela se sente realmente, aquela naturalidade dela. E quando, né, a realidade chegar, vai gerar conflito, porque a lei da atração que está criando são ao contrário, estão sentindo uma coisa e expressando outra. Então está em contrário. Sempre você vai estar brigando com essas pessoas, criando briga, né? Tudo que gera falsidade, qualquer coisa, né? Que você gera falsidade, ele vai envolver um interesse. Você está escondendo porque você está querendo esconder o seu interesse. De trás de uma falsidade sempre tem um interesse. Pode olhar aí. Todos os atos, conscientes e inconscientes, eles envolvem o seu interesse por detrás da sua falsidade, ele envolve interesse, ele tá negando alguma coisa porque ele está interesse de manipular a sociedade, por exemplo, né? De para que eles fica negado, sei lá, existe várias expressões, né? Quando é inconsciente, eles vai mais pela emoção do corpo. Quando os atos é consciente, eles vai mesmo pelo interesse do Cristo. Aí qual que é o interesse do Cristo? Vamos globalizar todo mundo, deixa todo mundo junto aí e vamos deixar que Deus traz o juízo para eles e pronto. Aí cada um se responsabiliza por que eles estão fazendo, ok? E o desejo e desejando se realizar nas custas dos outros corpos emocionais e objetivo, demonstrando incapacidade, fraqueza desta sua incapacidade. Tudo perfeito, né? Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, né? Terminando aqui, o desejo de se realizar nas custas dos outros, né? Quando você tem interesse, é tudo aquilo que eu estava falando, você oculta esses seus interesses e começa a relacionar coisas falsas, artificiais, criando um corpo expressivo na imagem do homem, certo? Essa física, ninguém vai estar te vendo a realidade que você está dando, ninguém vai ser realidade. Quando a pessoa é verdadeira, você olha para ele e você já vê. Por mais que ele não consegue falar bem, por mais que ele não consegue expressar, você olha para ele e você entende que é verdadeiro. Eu já vi pessoas que falam, que não têm capacidade de falar, mas ele tem uma sensibilidade incrível, né? De estar demonstrando o seu calor humano, daquilo que está dentro dele. E por mais que ele não tenha conhecimento da dimensão Cristo, ele está sendo sincero com ele está representando aquilo que ele pensa que é bom para um, para outro, ele consegue relacionar aquele calor humano, fazer uma cobertura, mesmo ele estando errado, ele consegue fazer isso. Entenda isso, como que funcionam as coisas. Às vezes, né, não depende, o que que eu quero dizer, concluindo tudo. Para você fazer o bem, você não precisa de conhecimento. Você não precisa de conhecimento. O conhecimento, ele vai te dar uma ideia de de você ser flexível, de você ser flexionar para uma coisa ou outra, você ter mais amplicidade para trabalhar, para expressar, para falar, mas para você fazer o bem, você não precisa de ter conhecimento de nada disso. Você tem que ser você e sincero. Eu vi, eu não vi, né? Eu sinto, eu não sinto, eu não sinto, né? Eu gosto, eu não gosto, né? Eu gosto, eu não gosto. Pronto, acabou. Bem separado, pronto, acabou. Não tem contradição em nada. Então você vai estar se preservando no mesmo espaço, sem interesse, sem nada. Viu que não precisa de conhecimento para você relacionar as pessoas bem?
O que precisa é você ser sincero com o meu eu interior e muitas das vezes relacionar isso do melhor possível e você vai fazer coisas incríveis, ok? Peço a vocês que se inscrevam nesse canal, sinalize este vídeo. Vou dar continuação deste blog diário, né? Esse é o blog diário 405, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Muito interessante tudo que está sendo dito. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, que isto é importante, ok? Acompanhe o próximo blog diário, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.